Certamente nós em Angola fizemos boa discussão sobre a caída ou a descida do petróleo, que de qualquer forma atualmente tem influenciado na subida do táxi e outros comodos internos em Angola. Mas é muito estranho que nós os jovens angolanos, tanto faz a população angolana, simplesmente discute o petróleo como o recurso principal na economia angolana. Claro, ele é o principal, mas como o único principal na economia angolana. Será que nós temos outros recursos que poderiam suprimir a ausência do petróleo? E por que não se fala dos outros recursos se nós em Angola, nós quando formos crianças aprendemos que Angola é um país grande, belo e rico e tudo mais, com a sua intenção de 1 milhão de quilômetros, blá, 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 e por aí fora. E eu pensei em trazer um vídeo meramente educativo, com uma finalidade, com uma profundidade, né? Por isso que eu tive tanto tempo de pesquisa. Eu gostaria de falar do Corredor do Lobito. O Corredor do Lobito, esse que foi idealizado pelo Robert Williams, um engenheiro inglês, que foi tomado o contrato, né? Que foi celebrado o contrato com o governo português na época, em 1899. Sim, foi celebrado o contrato em 1989, mas a obra começou em 1992. A obra tinha como finalidade fazer uma ligação do Congo do Reino Belga, em Angola, em África, com o Reino de Portugal, nesse caso. O Reino Belga, que era a Zâmbia, e a RDC, a atual RDC. A finalidade era fazer escoamento dos commodities que eram cobres e cobalto vindo daquela região, ou seja, da região, vamos aqui esclarecer bem, da Zâmbia e de Angola e do Congo, que é da República Democrática do Congo. Atualmente ouvimos bué de dicionários ou bué de sons por alto sobre o Corredor do Lobito, e foi um tema que falou-se bastante da progressão e a construção do Corredor do Lobito. E sabemos que o Corredor do Lobito vai ser desenvolvido num local muito estratégico pro-africano. Por que é um local muito estratégico pro-africano? Ele se encontra no cinturão de ferro, ou chamado dito cinturão de cobre de África. O que seria esse cinturão de cobre de África? É um local onde se encontra ferros como cobáltico e cobre. E num tempo não muito distante, foi descoberto as terras raras. Isso eu vou falar mais para frente no vídeo. Então vamos voltar aqui para o cinturão. O que seria o cinturão de cobre africano? O cinturão de cobre africano é uma porção de terra que se estende, em 800 km da República Democrática do Congo, e 250 para cada, para Angola e Zâmbia. Ou seja, é um local muito extenso que se encontra grande quantidade de mineral. Esse vídeo que eu estou a fazer, certamente, é um vídeo que eu demorei muito para fazer, já fiz diversos vídeos, queria até publicar, porque eu me empolguei tanto sabendo que teria um investimento muito extenso, né, que poderia ligar, porque a finalidade desse projeto, né, que agora retomou-se a construção, né, porque já teve um término, né, que foi em 1933, que ele que durou 30 anos para fazer a ligação mesmo do mesmo, mas então, mediante a guerra em Angola, sabemos que nós passamos a guerras nacionais, e teve a destruição do mesmo, e foi-se fazendo a construção e a reconstrução, e atualmente tem feito novamente a reconstrução e a atualização. Voltando a dizer, esse vídeo, como estava preparando o vídeo, simplesmente bateu-me aquela tristeza bem grande, e eu vou começar aqui a desenvolver aos poucos. Ficam até o final do vídeo para poderem entender mais porquê da minha tristeza. Eu, como engenheiro de construção civil, nós certamente estudamos lotações, ou urbanização, no caso, urbanização, de uma forma muito rápida, né? Se você não for especialista, estuda urbanização. E o desenvolvimento das urbanizações são feitos por alguns centros, e eles são desenvolvidos perto ou distante perto, né? Vamos falar assim, perto, não muito distante, de alguma coisa que dá incentivo a essa centralidade, ou seja, que faz com que essas pessoas se locomovem naquele local. Antes, por exemplo, vamos falar da Europa, as pessoas criavam um centro populacional em volta de uma mineração de cobre, de ferro, de carvão e tudo mais. Isso me entristece, por quê? Porque o cinturão de cobre
em África, é um cinturão que tem uma fonte estratégica global, podendo assim sustentar a criação de carros elétricos e diversas baterias potentes, e também outros commodities como tecnologias, nossos próprios telefones, e etc, e etc, e etc. Mas, se nós sentarmos aqui, os 3 países em causa, nenhum deles fabrica carros elétricos, e nenhum deles, posso aqui lançar por alto, tem 1 milhão de carros elétricos nesses dos 3 juntos, não tem 1 milhão de carros elétricos. Aí eu paro e me pergunto, a África, nesse exato momento, está a andar em contramão. Por quê? Por eu viver na Rússia durante muito tempo, viver em Tula, uma cidade bastante estratégica, nem vou falar muito do que eu vi aí, porque é mesmo bastante estratégica. Mas uma das coisas que eu via no meu currículo estudantil, né, que os programas estudantil abria para nós podermos termos a oportunidade de poder investigar as indústrias propriamente Rússia, e isso porque também eu me formei na construção industrial e civil, então tinha uma área, tipo a área minha focal quando eu me formei, né, como recebi o título de engenheiro, foi mais na construção industrial, tipo a minha área focal era a construção de indústrias. Eu também tive a construção civil, fizemos alguns estudos na construção civil, assim meio que não rápido, profundo, mas as áreas industriais. E nesse todo o tempo aí eu tive a oportunidade de passar em diversas indústrias. Indústria de carro, eu vi mesmo fazer em carro do princípio ao fim, ou seja, a montagem, né, no caso, a montagem e a moldagem dos ferros. E tive também algumas oportunidades de entrar em algumas mineração, tipo, mesmo lá para o fundo, em profundação a céu fechado, nesse caso, mineração de profundação a céu fechado. Eu sei que alguns engenheiros aqui que fizeram mineração sabem sei o que é isso, céu aberto, céu fechado. Mas pronto, para não deixar assim céu fechado, céu aberto, não deixar assim fechado o discurso, é que o céu fechado é aquela que é uma perfuração que, tipo, tem que ter a terra não é totalmente aberta, é fechada, eles entram aí, que não é um buraco que os ratos fazem. Agora, céu aberto é aquela que nós vemos aí na Catoca, que nós, por exemplo, temos aí em Angola. Voltando aqui ao meu discurso, as matérias-primas são de qualquer forma muito importante, né? Muito importante para o nosso país, ou para a nossa África. A África não vai se industrializar exportando as suas matérias-primas e comprando as matérias terciárias. E nós sabemos que praticamente são simplesmente derivados, porque quando você leva uma matéria-prima, nós temos diversos derivados que podem ser recuperados para serem aplicados em diversas áreas, em N áreas. E, tipo, num estudo recente, né, que eu estava mesmo a fazer, eu pude investigar as empresas que estão aí a fazer os estudos. Eu não estou a falar e nem abomino o corredor do Lubito. É um grande projeto, sim senhor, mas não é sustentável ao longo prazo para Angola, vamos falar assim. E o interesse do corredor do Lubito para os outros países ocidentais tem um fator muito importante, que foi a terra rara descoberta em Angola e que foi dada como descoberta dos séculos. É uma quantidade de terra que vai ser começada a explorada em 2026 e que pode sustentar, ou seja, tem a capacidade de sustentar 5% da capacidade global com esses consumos, ou seja, o produto em si que foi precisado vai ter a capacidade de exploração de 5% para sustentar o mundo. Não estou a falar só Angola, ou seja, só os Estados Unidos, estou a falar o mundo. 5% dessa capacidade vai ser de capacidade mundial. 5% é muito. Eu estou a falar só de Angola nesse exato momento. E eu começo a pensar, se nós, todos os nossos consumos que nós costumamos tirar, vendemos para eles e compramos matérias terciárias e nunca nos industrializarmos, o que vai acontecer conosco futuramente? Tipo, eu nem falo até da minha geração, porque a minha geração já está afadada ao fracasso. Ou seja, a minha geração é a geração que tem que ser a geração da transição para o desenvolvimento. É triste, mas é a realidade que vai se sustentar durante muito tempo. Nós vamos ser, talvez, né, se nós pudermos nos posicionar, que eu acho que a minha geração vai se posicionar, eu acho, né, não tenho assim tanta fé. Nós somos a geração que vai trazer a transição da industrialização. Não tem como a África se desenvolver se nós nos focarmos só em exportar as coisas. Não tem como. Não, Jotino, para chegar-se até a indústria, precisa-se de pessoas capacitadas, histórico desenvolvimento dessas próprias indústrias. Calma aí.
Eu acredito que tem muitos africanos postos em diversos pontos do mundo, e tanto faz europeus. Se contratarem eles com certos incentivos econômicos, eles vão vir, vão aparecer. Vamos falar de Angola, não acredito que tem muitos angolanos expostos em diversas indústrias. E têm a capacidade de desenhar, construir e dar direção para que isso aconteça, para que as indústrias realmente funcionem. E claro, se não tivermos essas pessoas, existem N fatores, vou falar assim. O mundo é escroto. E se nós queremos dar o cara legal, vamos ser sempre os que vão explicar o dedo. Mas pronto, desculpa, não era essa expressão que eu queria trazer, mas é mesmo isso que eu queria, é mesmo isso a realidade. O mundo é escroto. Por que o mundo é escroto? Vejamos, existem hackers. A Coreia do Norte tem se desenvolvido pelo seu hacker. A Coreia do Norte sustenta o seu país de forma bilionária com Bitcoin. Bitcoin roubado por outros países em outras carteiras. É estranho dizer isso, mas é a verdade. Vamos lá. A China tem se desenvolvido já há muito tempo recebendo tecnologia soviética, e atualmente ela tem hackeado os Estados Unidos e fazendo tecnologia inversa, ou seja, compra materiais ocidentais e faz tecnologia inversa. O ponto mais sustentável para a construção de África seria as tecnologias inversas, e nós muitas das vezes nem precisamos hackear ou até roubar tecnologia. Nós temos a nossa fábrica de ferro. Por que nós não fundimos os próprios ferros e criamos o próprio corredor do Lubito, em vez de estarmos aí a procurar investidor para fazer simplesmente um corredor de transição para nós darmos os nossos recursos minerais? Espera aí, Joteno, mas tipo, você disse que o corredor do Lubito é louvável. Se fosse para nós explorarmos, se fosse para nós desenvolver os próprios materiais para fazer distribuição para a nossa própria população. Será que para mim comprar um carro elétrico, ou para o Monet comprar um carro elétrico, vai precisar sempre do europeu? Quando é que nós vamos ter uma indústria de carro elétrico dentro de Angola, seja lá da Zâmbia ou na República Democrática do Congo? Eu nem queria tipo, levar esse tom nesse diálogo aqui, porque dá medo para mim, porque eu sou jovem, né, pô? Ter que falar sobre essas coisas às vezes bate com o interesse deles. Eu até tive um evento que realmente foi estranho para mim, assustador, e eu disse que as máfias existem. O branco não está preocupado com o angolano ou com o africano, ele está preocupado com seus próprios interesses, porque quem vai em África é empresário, e muitas das guerras começaram em todo o mundo, até na Cuba, vamos lá, foram feitas por empresários. Sabiam que as guerras na Cuba começaram por causa de açúcar e banana? Por causa de empresários que estavam investindo dentro de Cuba. Mas pronto, vamos voltar para a nossa África novamente. Então, tipo, eu fico a me perguntar constantemente quando é que vamos nos desenvolver. Só para ter uma noção, numa informação atualizada, o corredor do Lubito vai exportar diariamente 5 milhões de quilogramas, 5 milhões de quilogramas todos os santos dias. Isso aqui no seu pico de construção. E ainda estão atrás de grandes investidores para fazer o escoamento dos materiais. E tipo, eu tinha a proposta de fazer o doutoramento, e o meu doutoramento era frisado para a mudança da nossa capital, porque a capital deveria ser uma capital, estou a falar de Luanda, a capital deveria ser uma capital Zashit, né, em russo disse, uma capital que tem uma capital protegida, no caso. Mas decidi não fazer, e tipo, vou entender que para ser doutor é necessário ter que ter trabalho e ter uma vida bem desenvolvida, isso aqui, anyway. E tipo, o ponto era naquele lado aí central, porque já temos um produto que as pessoas podem se apoiar, como eu disse mais para frente. É necessário que nós tenhamos, né? Um produto ou um ponto estratégico para se desenvolver dentro do nosso próprio país. Sei que esse vídeo foi bastante extenso. Quem chegou até aqui, muito obrigado. Conhecimento é poder, né? Não vamos fazer muita coisa, tá bem? O meu vídeo não é no intuito de fazer muita coisa. No claro, é só no intuito de informar. Nós discutimos bastante sobre os recursos como o petróleo, estamos sempre a discutir sobre o derivado do petróleo, e não nos informam sobre os outros produtos. Nós ainda temos o cálcio, o cacari, que tem como finalidade de aplicação para os fertilizantes. E está-se fazer uma indústria de fertilizante em Angola. Tema para outro vídeo. Até o cinturão de África pode ser também mais um tema para se desenvolver para outro vídeo. Então, tem diversos temas que eu realmente vou desenvolver com a maior profundidade possível. E é isso. Estamos juntos. Boa tarde para todo mundo.